Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, aqui estamos para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 4 de junho. Eu sou António Saraiva Lima e acompanham-me, como habitualmente, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Neste episódio vamos analisar os resultados da segunda volta das eleições presidenciais na Polónia, que deram a vitória a Karol Nawrocki, candidato apoiado pelo Partido Nacionalista Lei e Justiça, e tentar perceber que implicações pode ter esta eleição na política interna polaca e no jogo de equilíbrios dentro da União Europeia. Da Polónia passamos para a vizinha Ucrânia, tentaremos olhar para os últimos episódios de uma guerra que continua longe de uma resolução e que voltou a ser tema em mais uma reunião bilateral em Istambul, e no final vamos dar um salto até à Coreia do Sul, que também realizou eleições presidenciais e que escolheu o liberal Lee Jae-myung para suceder ao conservador e populista Yoon Suk-yeol, destituído depois de ter declarado a lei marcial no final do ano passado. Começando então pela Polónia, o conservador Karol Nawrocki venceu o liberal Rafał Trzaskowski por uma margem curtíssima, 1,78% dos votos, nesta que foi a segunda volta das eleições presidenciais realizadas no domingo, no quinto maior país da União Europeia. Apoiado pelo governo centrista e europeísta do primeiro-ministro Donald Tusk, o presidente da Câmara de Varsóvia ainda declarou vitória quando saíram as primeiras projeções, mas acabou por ficar mal na fotografia quando foram conhecidos os resultados finais. Nawrocki é historiador, tem um passado controverso, com ligações ao hooliganismo e ao crime organizado. Lidera desde 2021 o Instituto da Memória Nacional, foi, por exemplo, peça-chave na promoção da narrativa revisionista de identidade nacional do país. A narrativa essa, orientada pelo Lei e Justiça, o partido que governou a Polónia entre 2015 e 2023 e cujas reformas fizeram soar alarmes em Bruxelas por porem em causa os princípios do Estado de Direito e da separação de poderes na Polónia. Nacionalista, católico, anti-imigração, crítico das alterações climáticas, Nawrocki junta-se a outros líderes eurocéticos e soberanistas como Viktor Orbán ou Robert Fico. É ainda assim um crítico da Rússia e um apoiante da Ucrânia, mas não o quer nem na União Europeia nem na NATO. Nas últimas semanas, também porque procurava os votos da extrema-direita, juntou-se a ela nas críticas ao impacto social e económico causado pelo acolhimento de cerca de 1 milhão de refugiados ucranianos no país, e em termos práticos promete dificultar a vida a Tusk e votar grande parte da legislação que vier do governo centrista, e por isso, antecipando 2 anos difíceis até às legislativas de 2027, o primeiro-ministro anunciou uma moção de confiança ao seu próprio executivo. Carlos, há aqui várias dimensões desta nova presidência polaca. Eu gostava de começar pela parte interna. O que é que esta vitória significa no contexto mais geral deste braço de ferro político, e eu diria até existencial, entre a coligação cívica de Tusk e o Lei e Justiça de Kaczynski? Hoje é dia 4 de junho, que é um dia extraordinário. É um dia em que, em 1989, o Partido Comunista da China decidiu reprimir as manifestações a favor da democracia em Tiananmen, e no mesmo dia houve eleições na Polónia, as primeiras eleições livres que são ganhas pela solidariedade, e a proximidade das datas fazia-nos esperar que esta eleição presidencial na Polónia no último domingo corresse bem, e que a eleição de 2023 da coligação cívica de Donald Tusk fosse um primeiro passo para garantir que na Polónia havia finalmente uma viragem a favor da democracia, do Estado de Direito, e que a Polónia nesses termos pudesse ser, por um lado, a retaguarda segura da Ucrânia. A Polónia é uma retaguarda indispensável
para a Ucrânia de todos os pontos de vista, não apenas militar, mas também social. Há milhões de ucranianos que vão e vêm entre a Alemanha, a Polónia e a Ucrânia. Isso é o regulador social e económico fundamental para a Ucrânia, e também que a Polónia pudesse tomar lugar ao lado da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha como parte da coligação central que pode não apenas resistir ao imperialismo russo, como reconstruir a defesa europeia. Isso está posto em causa. Esta eleição foi a eleição mais importante deste ano na política europeia e ocidental, e correu mal para esta estratégia de valorização do Estatuto Europeu e Internacional da Polónia, correu mal para os partidários da defesa da Ucrânia. Como o António disse, vai haver não apenas uma continuidade da paralisia política e institucional que bloqueia as reformas internas mais importantes na Polónia pela divergência entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. A própria coligação cívicas está mais vulnerável, uma vez que aparentemente há aqui uma dinâmica de vitória e de antecipação das eleições por parte da direita nacionalista. Mas percebe-se esta moção de confiança que tudo se que promete não será demasiado arriscado nesta altura? Espero que ele tenha feito bem as contas, não é? E que o Parlamento vote como deve votar, fez com certeza, mas isso não impede que haja, não é, uma inversão de tendência. Até domingo a tendência era para garantir, consolidar uma coligação centrista, europeísta e pró-ucraniana, e a partir de agora a tendência é para levar ao poder, alargar o poder ao partido nacionalista, que é anti-europeu e anti-ucraniano. É preciso sublinhar isso. A tradição do nacionalismo polaco é muito mais forte, não é apenas anti-russa, é também anti-ucraniana. As pessoas perguntam se esta viragem é positiva ou negativa do ponto de vista de Moscou, e a resposta é que é positiva, porque embora nenhum polaco seja pró-russo, a verdade é que há polacos pró-ucranianos e polacos anti-ucranianos. O próprio presidente eleito está na lista de procurados da Rússia porque assistiu a uma cerimónia de desmantelamento de uma estátua da União Soviética e, portanto, está nessa lista do Kremlin. Sim, a Rússia tem uma certa dificuldade em adaptar-se ao fim da União Soviética. Isso é um dos nossos temas de hoje, mas não obstante ele estar na lista negra, a verdade é que o presidente Zelensky, a primeira coisa que fez foi reunir-se justamente com os seus aliados na Europa do Norte e nos países bálticos para, com certeza, accionar uma série de planos de contingência que são indispensáveis, porque, não é, a tal viragem que se consolidava a retaguarda ucraniana não se verificou, e a Polónia muito provavelmente vai ser também secundarizada dentro da coligação, dentro da Troika, Berlim, Paris, Londres. Talvez fosse inevitável, mas são más notícias. Já vamos olhar com mais pormenor para a política europeia e para a questão ucraniana. Eu queria só perguntar à Teresa, nós depois da vitória de Tusk em 2023 e do alívio que esse triunfo trouxe ao campo democrático moderado europeu, este resultado e a campanha também comprovam que o confronto entre o centro e a direita mais autoritária está longe de ter terminado. E se é certo que nós podemos recriar este cenário em várias outras democracias ocidentais, basta olhar para a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o que eu perguntava é se as características específicas da sociedade polaca, um país de grande tradição católica, um antigo satélite soviético, palco de algumas das principais atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, se tornam este confronto entre o centro e o ultraconservadorismo praticamente inultrapassável.
na Polónia. O que aqui é preocupante em relação a este resultado na Polónia, eu devo dizer que é um resultado que verdadeiramente divide o país ao meio, porque houve entre o candidato apoiado pela plataforma cívica, pelo governo de Donald Tusk, e o candidato apoiado pelo PIS vitorioso, houve 300 mil votos de diferença num universo de 20 e tal milhões de eleitores. Portanto, é uma coisa que podia perfeitamente cair para um lado ou cair para o outro. Agora, o que era importante na Polónia, verdadeiramente importante, sob o ponto de vista interno da política polaca e sob o ponto de vista europeu, é que a Polónia estava a viver desde 2023, desde a vitória da plataforma cívica de Tusk, estava a viver pela primeira vez na União Europeia um processo de contrariar aquilo que foram longos anos de iliberalismo do PIS, ou seja, estava a fazer a reconversão de um regime que se tinha tornado iliberal pelo controle dos tribunais, pelo controle dos mídia, pelo controle das instituições públicas, estava a fazer a reversão. E isso era uma experiência importante, era uma revolução que não estava a correr tão depressa como Tusk gostaria, e a União Europeia também, por causa dos vetos presidenciais. O presidente polaco não tem grandes poderes, mas tem o poder de veto em relação às leis e em relação a algumas nomeações importantes, e esse processo agora é de alguma maneira travado. A Polónia também tinha mostrado que um longo período de um governo de características iliberais podia ser travado com a eleição da plataforma cívica em 2023, abrindo as portas para um cenário que se poderia repetir na Hungria, o caso extremo do prolongamento de um governo iliberal autoritário de Viktor Orbán, ou agora na Eslováquia, esta eleição trave esse processo, e isso é, do ponto de vista da Polónia e do ponto de vista da União Europeia, muito negativo, e revela-nos também, como nos revelou, embora com um desfecho contrário, a eleição na Roménia, recentíssima, no mesmo dia das eleições em Portugal, que há dois países, há um país urbano, desenvolvido, aberto, no caso da Polónia já muito menos influenciado por uma igreja bastante conservadora e reacionária, a Igreja Católica Polaca, e há um país rural mais atrasado, menos rico, pequenas cidades e de vida mais ligada à agricultura, onde o tradicionalismo, o catolicismo, o nacionalismo têm um enraizamento muito maior. Na Roménia foi exatamente a mesma coisa. Mas há aqui outro aspecto preocupante nesta eleição, que é definido por uma frase que eu li num jornal polaco, com versão em inglês, naturalmente, que o polaco é uma língua muito estranha. Tem demasiadas consoantes, não é? Exatamente. Tem uma seção de consoantes que a gente nem consegue ler, mas que li num jornal polaco, que tem uma tradução em inglês, que é uma frase do velho Lech Walesa,
que liderou Solidariedade naquelas eleições de há 36 anos. Com o apoio da Igreja Conservadora. Exatamente, com o apoio da Igreja, naquela altura, com o apoio da Igreja Conservadora, ele próprio era católico. A Igreja Reacionária. Ele próprio, contra a Igreja Reacionária, ele próprio era católico. Com o Partido Comunista. Exatamente, ele próprio era um católico e ele diz... Os mesmos tempos. A Igreja Reacionária que acabou. Exatamente. O Valença tem uma frase que eu acho admirável, que é: não se trata das eleições serem livres ou não, foram livres, cada um votou como lhe apeteceu, isso é bom. Trata-se de uma coisa muito mais preocupante e profunda. Trata-se das pessoas deixarem de valorizar um conjunto de valores pessoais e humanos que eram valorizados e que deixaram de ser: a honestidade, a probidade, um passado decente. Tudo isto foi descartado e consegue eleger-se. Na Polónia ou na Roménia teve quase a eleger-se pessoas com um caráter de pessoas más, como diz o... exato, de pessoas más. A expressão pessoas más é utilizada numa das últimas crónicas diárias do velho jornalista americano Dan Rather, que ainda escreve, tem 90 anos, ainda escreve umas crónicas, e ele diz: vivemos num mundo em que as pessoas más são eleitas. E de facto há aqui um problema. O Trump é um exemplo, tem todos os vícios possíveis e imaginários, desprezo pela vida humana, já vimos tudo de Trump. Este candidato polaco que venceu as eleições, Nawrocki, até enganou um velho doente para lhe comprar por um preço barato um apartamento no centro de Varsóvia, prometendo que o deixava lá e tratava dele, e depois pô-lo no lar. Quer dizer, não tem um pingo de moral, e isso deixou de incomodar as pessoas. Eu acho que acho que esta frase do Valença é profundamente sábia. Acho que isso é uma característica que é fortemente perturbadora do que se está a passar nas democracias, e acho que é um sinal de alarme para a Polónia e para todas as democracias europeias. A questão europeia é a questão, isto é a questão interna. A questão europeia é uma questão, como o Carlos explicou, é uma questão que tem impacto na União. Deixa-me ir então ao Carlos e depois já volto a si sobre este tema. Sim. Porque nós, como estão a referir, a Polónia, com Donald Tusk assumiu uma posição de relevância junto do eixo franco-alemão, também tendo em conta a sua dimensão e potencial económico e o facto de estarmos numa União Europeia pós-Brexit, não é? Eu perguntava especificamente, ou seja, com um presidente alinhado com a lei e justiça, se é certo que vai ser difícil a Polónia continuar a fazer parte desta dinâmica. O que eu pergunto é se a própria União Europeia perde esta dinâmica proativa que estava a ter nos últimos tempos, com o Macron, com Tusk, com Merz, com Meloni, até se o facto de perder aqui um aliado de peso também perde ela própria essa dinâmica enquanto ator internacional. Não por isso, na minha opinião. Quem perde é a Polónia. A Polónia teve uma oportunidade provavelmente irrepetível de estar no centro, ou se quiserem uma expressão mais crua, num diretório europeu que se está a formar entre as três principais potências europeias, uma das quais não faz parte da União Europeia. A União Europeia aqui funciona por arrastamento e não como... Mas é que a Polónia sai desse diretório e entra diretamente no outro, não é? Com a Hungria, com a Eslováquia, com países... Vamos ver. Não entra. Vamos ver qual é a evolução das coisas. Sim, há uma tendência para uma polarização crescente não apenas na Europa continental, mas em toda a comunidade ocidental, uma polarização entre populistas, nacionalistas, soberanistas, cada vez mais alinhados
uns com os outros e partilhando a referência a Trump e à nova administração norte-americana, e isso é verdade na Roménia, na Polónia ou em Lisboa, por oposição a uma linha que também se vai potencialmente radicalizar, europeísta anti-americana, num contexto em que, apesar de tudo, os Estados Unidos continuam a ser o garante da segurança da Europa ocidental. Vai haver essa polarização, mas a questão mais importante, do ponto de vista europeu, não é a divisão da União Europeia, é a capacidade de concertação entre a Alemanha, a França e a Inglaterra. E um cínico diria que quanto mais curto for esse diretório, mais condições tem de funcionar politicamente. A concertação estratégica é uma coisa difícil e exigente e, nesse sentido, serem apenas 3, não é? 3 Estados que são membros da NATO desde os anos 50 e que têm, portanto, uma intimidade estratégica e um hábito de partilha das questões de segurança militares profunda, podem funcionar melhor sem a Polónia do que com a Polónia. A Polónia tinha a oportunidade de estar sentada à mesa, como quando acompanhou os 3 a Kiev nas vésperas da eleição, justamente para apoiar, para fortalecer o candidato ou a candidatura da coligação cívica. Nesse sentido, eu acho que a tendência para haver um centro europeu vai-se reforçar pelas próprias circunstâncias estratégicas europeias e no quadro da NATO, independentemente da evolução da Polónia. Teresa, eu pedi num comentário este tema e já agora fazia aqui a ponte com a posição do novo presidente sobre a Ucrânia, porque ele rejeita a adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO, e estamos a falar de um dos vizinhos do país invadido pela Rússia que mais tem investido em termos financeiros, humanitários e militares na Ucrânia, não é? Sobretudo, nós vemos as armas ocidentais, armas de grande porte, até aviões, tanques, etc., Patriots, chegarem à Ucrânia, vemos-los no campo de batalha e poucas vezes nos interrogamos qual é o caminho logístico, como é que eles lá aparecem, e grande parte deles aparecem porque a Polónia é o centro logístico fundamental para a chegada do armamento militar ocidental chegar à Ucrânia. Portanto, não é despiciando um clima de instabilidade e de agressividade em relação à Ucrânia, em relação a Bruxelas, em relação à França e, sobretudo, da parte deste presidente, outra vez o discurso anti-alemão volta a pôr em cima da mesa as chamadas compensações de guerra, que diz que a Alemanha não pagou depois da Segunda Guerra e que avalia em largos bilhões de euros. Portanto, há aqui um sentimento muito forte contra tudo o que é a União Europeia, a Unidade Europeia, Bruxelas, Berlim. A França tem aqui um papel ainda um pouco diferente, mas do ponto de vista da Polónia, a Polónia saiu de Visegrado, que foi criado no quadro da União Europeia entre a Polónia, a Hungria, a República Checa e a Eslováquia, e foi criado para constituírem um lobby dentro da União Europeia e foi, digamos, desapareceu de morte natural por causa da deriva autoritária da Hungria, mais tarde da Eslováquia,
e a Polónia inverteu o rumo e quis passar de Visegrado para Weimar. Acabou de fazer, no mês passado, em maio, um acordo assinar com a França, o chamado Tratado de Nancy, foi assinado em Nancy entre a Polónia e a França, para a cooperação de segurança militar entre os dois países. Portanto, toda a estratégia do governo de Tusk era deixar Visegrado centrar-se em Weimar, no triângulo de Weimar, entre a França, a Alemanha e a Polónia, que foi criada há muito tempo, depois passou um pouco de moda com o PIS e agora tinha rejuvenescido com o interesse alemão e francês em voltar, face à guerra na Ucrânia, a voltar a dar-lhe um dinamismo novo. Tudo isto a Polónia perde, fica um pouco, vamos ver, na terra de ninguém, ainda é um ponto de interrogação, porque ao contrário do que aconteceria na Roménia, se os resultados fossem outros, é o primeiro-ministro que tem assento no Conselho Europeu e não o presidente da Polónia. Mas esta perda de influência, este problema polaco, surge numa altura em que a União Europeia tem uma negociação super complexa com os Estados Unidos, uma negociação que envolve a NATO, que envolve a Ucrânia, que envolve o comércio. É uma tripla negociação, estão feitos cenários que no fim se interliga, não se sabe nunca a estratégia de Trump para estas negociações. Há a cimeira do G7 no dia 15, há a Cimeira da NATO no dia 24, tudo este mês, e para a Europa o máximo interesse era ir numa frente unida, um governo instável e sujeito a pressões internas enormes na Polónia é certamente um fator de complicação desta negociação vital que se trava neste momento entre a União Europeia e os Estados Unidos à volta de 3 grandes temas: o comércio, a defesa, a Ucrânia e a NATO. Muito bem, vamos voltar ou manter-nos na Ucrânia. Depois de mais uma reunião pífia entre as duas partes do conflito em Istambul, na segunda-feira, a imprensa russa divulgou os termos de Putin para aceitar um cessar-fogo na Ucrânia. Tal como esperado, a Rússia exige o reconhecimento das anexações de 4 províncias ucranianas, o fim das sanções, eleições na Ucrânia e a sua desmilitarização. O Kremlin oferece 2 vias para que sejam declaradas tréguas. A primeira prevê a retirada total das tropas ucranianas das províncias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, atualmente ou parcialmente ocupadas pela Rússia. A segunda exige uma desmobilização militar imediata da Ucrânia, o corte da ajuda militar internacional e da partilha de informações. E para além disso, a Ucrânia teria de levantar a lei marcial, marcar eleições presidenciais e legislativas em 100 dias, aceitar uma amnistia para a libertação de civis detidos pelos dois lados e retirar imediatamente todos os militares estrangeiros que combatem pelo país. Carlos, de 0 a 10, como é que avalia o seu grau de surpresa com estas reivindicações e porque é que me vai dizer 0? Lembra-me muito os Bourbons, que dizia-se deles depois da Revolução Francesa que não tinham esquecido nada e não tinham aprendido nada. E é um pouco como Putin em relação à União Soviética, não aprendeu nada e não esqueceu nada. E continua a tratar, como se estivéssemos no tempo da União Soviética, a Ucrânia como um satélite, sem reconhecer minimamente os atributos de um Estado soberano. As condições das propostas russas são sempre centradas na política interna ucraniana. Os ucranianos têm que se desmilitarizar, têm de acabar a mobilização, têm de impor limites às suas forças armadas, têm de realizar eleições, têm de recuar, têm de introduzir o russo como língua oficial da Ucrânia. É óbvio
é óbvio que, do ponto de vista da Ucrânia, todas essas condições são inaceitáveis, e do ponto de vista da comunidade internacional devem ser denunciadas como formas de provocação que são inteiramente incompatíveis com as regras da diplomacia entre Estados. Portanto, desse ponto de vista, finalmente uma pessoa, o facto de nós não nos surpreendermos é em si mesmo uma surpresa. Como é que as pessoas aturam e aceitam por parte de Putin e do regime autoritário russo as coisas mais extraordinárias, como se fossem normais, como se houvesse ali uma certa anormalidade. Não há a menor normalidade. Do ponto de vista estratégico, isto significa que Putin, obviamente, não quer negociar, quer a vitória, não quer um cessar-fogo, quer a capitulação da Ucrânia, quer perder uma oportunidade talvez irrepetível, de, apesar de tudo, interromper, fazer uma pausa mais ou menos prolongada nas suas sucessivas guerras e nas suas sucessivas invasões da Ucrânia, tirando partido da conivência dos Estados Unidos, do presidente Trump. É certamente uma oportunidade perdida para a Rússia de Putin. É também uma oportunidade para a Ucrânia continuar a demonstrar todos os dias, porque é preciso demonstrar isso todos os dias, que é um Estado soberano e independente. Teresa, entretanto, no fim de semana e nos últimos dias, a Ucrânia lançou alguns dos seus ataques mais complexos contra a Rússia, destruiu 40 bombardeiros russos em pontos distantes do país, incluindo na Sibéria e no Ártico, a milhares de quilómetros da fronteira ucraniana. Transportou aparentemente drones escondidos em caminhões e em contentores. Também reivindicou um ataque com explosivos na ponte que liga a Crimeia ao território russo. O que eu pergunto é o que é que isto nos diz da capacidade de resistência da Ucrânia numa guerra que há vários meses se diz que está supostamente favorável às forças russas. Pois, a questão é essa mesmo, do supostamente. Apesar de tudo, a propaganda russa apoiada por um presidente americano completamente errático e que acha que a Ucrânia deve perder a guerra e que Putin a deve ganhar, é que o grande problema, essa narrativa cola, e o que houve de verdadeiramente extraordinário nesta operação absolutamente brilhante das forças de segurança ucranianas. Dos serviços secretos também, não é? Exato, das forças de serviços secretos ucranianos, que durou 18 meses a preparar, sem uma fuga de informação, sem qualquer coisa que não seguisse os planos, com um custo em termos militares verdadeiramente irrisório. Cada avião que foi destruído, cada bombardeiro estratégico russo que foi destruído, foram 41 num total que se calcula de 90, mais 2 AWACS, o equivalente russo ao AWACS, são aviões que recolhem informação a partir do ar. Cada um destes aviões custa $1.000 milhões de dólares. Cada um dos 170 e tal drones ucranianos custa qualquer coisa de mais ou menos irrelevante. Esta foi, sobretudo, creio eu, aquilo que se pode chamar uma operação de relações públicas verdadeiramente genial da parte da Ucrânia, com um impacto enorme em todos os Estados-maiores militares do mundo, desde os americanos aos europeus, aos russos em primeiro lugar, obviamente, e até aos chineses, que os obriga
obriga a rever todos os cenários de guerra, com a introdução, Max Boot, um analista militar do Washington Post, faz uma comparação muito interessante, diz que Pearl Harbor mostrou que o porta-aviões era uma arma fundamental naquelas circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, porque foi dos porta-aviões japoneses que partiram os aviões que deram cabo de 300 e tal aviões americanos e uma quantidade enorme da sua marinha do Pacífico, e que os drones são os porta-aviões da guerra atual, o que obriga os Estados-Maiores militares a repensarem as suas estratégias, os seus cenários. É de facto uma operação brilhante, uma operação de relações públicas que diz a Trump, aos europeus e aos russos que a Ucrânia consegue resistir, consegue combater, consegue provocar e humilhar a própria Rússia no seu próprio território e consegue chegar à mesa das negociações, que apesar de tudo aconteceram em Istambul, embora sem resultados, numa posição que não é uma posição de fraqueza, que é uma posição de força. E isto do ponto de vista do apoio americano, que é duvidoso, e do apoio europeu, é uma cartada de grande importância. O presidente Trump disse a Zelensky, quando o recebeu na Casa Branca e o tentou humilhar, que ele não tinha cartas para jogar, não tinha cartas, ele é que tinha as cartas, ele, Trump. Neste momento, Zelensky demonstrou a Trump que tem cartas poderosas para jogar e que não é um país derrotado como o presidente americano quer fazer crer. Boas notícias ou más notícias não sabemos, nós naturalmente agarramos-nos sempre a um sinal de esperança que venha de Washington. Ontem, como sabemos, o senador republicano e um senador democrata prepararam no Congresso norte-americano um pacote de sanções extremamente duro contra a Rússia, mas extremamente duro. Tiveram agora na Ucrânia a explicar a Zelensky as características desse pacote e a apoiar o governo de Kiev. Ontem, curiosamente, um homem que é um pau-mandado, passo o termo, de Trump, o líder, o speaker da Câmara de Representantes, Mike Johnson, disse que a maioria dos republicanos se inclinava para a aprovação do pacote de sanções. Isto é uma boa notícia que Trump pode desfazer amanhã, não sabemos, mas é, apesar de tudo, um indício de que esta operação militar, que como chamavam a atenção vários jornais americanos, deixou a Trump calado durante um dia inteiro, o que é uma coisa rara daquele presidente norte-americano que fala todos os dias. Pode haver uma reavaliação da posição da América e, como nós todos sabemos, a posição da América em vésperas da cimeira do G7, em véspera da cimeira da NATO, é fundamental para aquilo que possa acontecer. Muito bem, vamos terminar este episódio com um comentário breve aos resultados das eleições presidenciais de terça-feira na Coreia do Sul. O liberal Lee Jae-myung, do Partido Democrático, derrotou o candidato conservador do Partido do Poder Popular, foi eleito presidente. Estas eleições foram convocadas na sequência da destituição de Yoon, o conservador e populista que decidiu declarar a lei marcial em dezembro e mandar as Forças Armadas cercarem o Parlamento, basicamente porque não tinha uma maioria parlamentar para aprovar o seu programa e as suas leis. Carlos, o que é que se pode esperar deste novo presidente de um país que depende dos Estados Unidos em termos securitários e da China em termos económicos? Houve duas eleições em dois países, no mesmo dia, em dois países da linha da frente. Na Polónia ganhou a direita reacionária, na Coreia do Sul ganhou a
esquerda progressista do Partido Liberal. Dois países na linha da frente, num duplo sentido, uma vez que a Ucrânia está presente em ambos os casos. A Coreia do Norte, as tropas da Coreia do Norte estão a combater na Europa, são as únicas tropas estrangeiras que estão a combater na guerra da Ucrânia do lado da Rússia. A Coreia do Sul tem apoiado a Ucrânia desde o primeiro dia, acaba de aprovar em abril um novo pacote financeiro 100 milhões de dólares para a Ucrânia. É o principal fornecedor de munições de artilharia à Ucrânia, tem acordos de segurança, parcerias estratégicas com a Polónia e com a Roménia, e é um dos principais fornecedores de armamentos modernos, mais uma vez, sobretudo a artilharia, a esses dois países da linha da frente, do lado europeu. A viragem na Coreia é marcante e vai ter com certeza efeitos também na política externa que não são à partida óbvios. Certamente o presidente do Partido Democrático, do Partido Liberal e sobretudo vai fazer uma política muito mais equilibrada nas relações entre os Estados Unidos e a China. O pragmatismo é a referência que ele usa sistematicamente quando fala de política externa. Ele defende o reforço da aliança com os Estados Unidos, defende também o reforço da relação trilateral Estados Unidos-Coreia-Japão, que é muito contestada na opinião pública sul-coreana. Defende também uma política menos confrontacional nas relações com a China. Mas, paralelamente, este presidente e o seu partido defendem uma posição de reforço das capacidades de dissuasão estratégica e militar, de soberania da Coreia do Sul e, designadamente, o programa de submarinos estratégico. Este presidente defendeu isso da primeira vez que foi candidato e perdeu as eleições e continua a defender isso neste momento. Há um debate nuclear na Coreia do Sul, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Alemanha. A Coreia do Norte é uma potência nuclear. 70% dos sul-coreanos defendem que a Coreia do Sul devia ser uma potência nuclear. Os responsáveis políticos não tomam posições públicas marcadas sobre esse ponto, mas, neste caso, o presidente progressista defende não só o programa dos submarinos estratégicos, como um reforço das capacidades da Coreia do Sul para se tornar uma potência nuclear, num contexto inédito, em que, pela primeira vez, os Estados Unidos aparentemente não se opõem a que a Coreia do Sul se torne uma potência nuclear. Foi essa a posição que o subsecretário da Defesa, Eldridge Colby, tomou no hearing do Congresso antes da sua nomeação. Há aqui um campo de possibilidades novo, um equilíbrio entre o reforço das capacidades estratégicas que defendem a soberania da Coreia do Sul, incluindo o desenvolvimento de um programa nuclear militar, uma posição mais pragmática e equilibrada nas relações com a China, sem pôr em causa as relações com os Estados Unidos e o Japão. Muito bem, Carlos Teresa, ficamos por aqui. Muito obrigado por esta conversa e obrigado a si que nos esteve a ouvir desse lado. Não se esqueça de subscrever, de avaliar e de recomendar o podcast de Diplomatas. Deixe também o seu comentário. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida.
Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.